Bom dia, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição 833, de 30 de julho de 2025. Ontem a Darktrace documentou um ataque em que uma vulnerabilidade crítica no SAP NetWeaver tem sido explorada para implantar o malware Autocolor em servidores Linux. A falha em questão é a CVE 2025-31324, uma vulnerabilidade que alcançou a nota máxima no ranking de severidade CVSS, com patches disponíveis desde o dia 24 de abril e sobre a qual já falamos algumas vezes aqui no Cyber Morning Call, sendo que já na primeira vez em que ela foi mencionada aqui no episódio 771 de 28 de abril, já havia indícios de que ela estava sob exploração. Essencialmente, a falha permite que um adversário não autenticado faça o upload de arquivos no servidor SAP NetWeaver. Assim, um atacante pode usar essa brecha para subir uma foto de gatinho no servidor ou para fazer o upload de um binário malicioso que vai ser executado em tempo de processamento e que, nesse caso, abre a porta para a execução remota de código no servidor, e essa capacidade é usada para instalar o malware Autocolor. O Autocolor foi documentado pela primeira vez em novembro do ano passado e se caracteriza como um trojan de acesso remoto, sendo usado para execução remota de comandos via shell reverso, leitura e extração de arquivos e criação de proxy reverso, além da alteração de configurações locais e um kill switch para autodestruição. E a Check Point observou uma campanha contra portadores de criptomoedas que usa anúncios maliciosos para induzir as vítimas a instalarem aplicativos falsos que se fazem passar por quase 50 aplicativos comuns de corretoras que negociam esse tipo de ativo. A pesquisa afirma que durante o primeiro semestre desse ano, os operadores dessa campanha, rastreada como JSC-EAL, promoveram cerca de 35 mil anúncios maliciosos que geraram alguns milhões de visualizações somente na União Europeia. O estudo destaca o uso de técnicas peculiares para sua distribuição do malware, como a separação do processo de instalação em 3 etapas, a primeira para redirecionar as vítimas elegíveis por meio de técnicas de malvertising, a segunda que faz uma triagem dessas vítimas por meio de scripts em PowerShell que coletam dados do sistema, do software instalado e de configurações locais, e a terceira que instala o payload final na forma de um arquivo no formato JSC, que é um JavaScript compilado, nesse caso executado via Node.js. Esse é um formato de arquivo que não é muito comum, esse JSC, então fica a dica aí para o hunting. O malware resultante do ataque visa roubar dados ligados a criptomoedas, como credenciais e carteiras, e apresenta, segundo a Check Point, uma taxa de detecção extremamente baixa, dificultando a análise e a mitigação por ferramentas de segurança. E entre fevereiro e novembro de 2024, um grupo catalogado como CL-STA-0969 conduziu uma série de ataques focados em infraestruturas críticas de telecomunicações no Sudeste Asiático, explorando sobretudo redes de roaming móvel interconectadas, afirmou a Palo Alto Networks em relatório publicado ontem. Esse grupo, que a Palo Alto Networks chama de CL-STA-0969, pode ser interpretado como um cluster de atividades, ou seja, um conjunto de comportamentos comuns que pode indicar que há ali um agente que opera de uma determinada maneira e com um conjunto determinado de recursos. No entanto, não há evidências que permitam cravar que se trata de um determinado APT ou de um grupo novo. Nesse caso, em especial, ainda são apontadas semelhanças entre o CL-STA-0969 e um grupo chinês já documentado antes pela CrowdStrike como Liminal Panda, além de outros 3 clusters de atividade já observados pela Mandiant. A atribuição é um troço complicado mesmo. No caso desses ataques documentados pela Palo Alto Networks, o acesso inicial foi obtido principalmente
por meio de ataques de força bruta a mecanismos de autenticação SSH, utilizando listas de contas específicas de equipamentos de telecom. Após a intrusão, os atacantes implantaram diversas ferramentas customizadas e aí o estudo cita uma lista de backdoors e de trojans de acesso remoto, como o AlfDoor, o GTPDoor e o Kronos Rat, dentre outras ameaças. Vulnerabilidades antigas também são exploradas. Mais detalhes e indicadores no link aqui na descrição. 3 notinhas para fechar. 1. A Apple soltou atualizações para o iOS, iPadOS, macOS Sequoia, watchOS, tvOS e visionOS. Há uma penca de correções de vulnerabilidades no pacote, nada que esteja sendo explorado em ataques nesse momento, no entanto, não deixe de atualizar. 2. Os analistas da Sophos identificaram uma nova cadeia de infecção utilizada pelo grupo Goldblade, que emprega um arquivo LNK para executar remotamente um executável benigno que posteriormente carrega o malware RedLoader. E por fim, o grupo de ransomware Gunra desenvolveu uma variante para Linux que aprimora seus recursos de criptografia com funcionalidades para execução de até 100 threads em paralelo na cifragem dos arquivos, afirmou a Trend Micro em relatório de ontem. E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.